Oi, eu sou o Zeca e hoje eu vou fazer a narração adaptada da história O Diário de Erasmo, de Robson Cooper. O dia que eu ganhei um pai. Eu me lembro que eu estava numa caixinha com a minha mamãe no meio do lixo. E já era muito, mas muito, muito tarde. Já estava noite. E fazia muito frio. E ali, antes do caminhão de lixo me levar, uma moça me tirou de lá e me colocou atrás das grades. E lá tinham mais dois. Era um branquinho e um pretinho. Ou era um pretinho e um branquinho? Não sei, só sei que eram dois. E eles faziam a maior festa. Pulavam, abanavam o rabo, lambiam todas as mãos de pessoas que passavam por ali. E latiam muito. Eu não fazia muita coisa não, porque eu era muito tímido e pequenininho. Mas o tempo foi passando e primeiro levaram o pretinho e depois o branquinho. E eu fiquei sozinho. Ai, como é ruim ficar sozinho, não é mesmo? Mas o tempo foi passando, passando, e um dia, belo dia de sol, um homem passou e a moça que me levou pra lá disse: "Leva ele". Eu fiquei tão contente e alegre, que eu acho que são a mesma coisa, né? Eu comecei a abanar o rabo, a pular, a latir e a lamber a mão dele. E ele me levou, me colocou numa caixinha e me carregou pra aquela rua bem grande, aquele quintalzão lá, né? Bom, todo mundo que passava me chamava de que lindo, que lindo, que lindo, que lindo e que lindo. E eu ficava muito contente. Eu achava que esse era meu nome. Que lindo. Mas depois o meu papai me começou a me chamar de Tremendão. Tremendão? Eu acho que esse também era meu apelido. Porque ele começou a falar de um tal de Erasmo Carlos. Aquele cantor. Porque ele disse que tinha ido a um show dele. Erasmo! Esse é meu nome. Erasmo. Depois, naquela tarde, quando a gente chegou naquela casa que era do meu papai, que também ia ser minha, não é? Ele convidou um monte de amigos. Como é bom ter amigos, não é mesmo? E todo mundo me pegou na palma da mão e me puxava para um lado, para o outro e me chamava de que lindo, que lindo. Mas esse não era meu nome, não. Como eu era tão pequenininho, às vezes eu cochilava e às vezes eu ficava com enjoo. E lá naquela casinha também tinha um outro cachorro que se chamava Jack. Ele era um pouquinho sério, mas eles se tornaram meu melhor amigo. E também tinham duas gatinhas. Uma se chamava Sidney e a outra eu não me lembro muito bem não. Bom, e aí o tempo foi passando, passando e passando. Quando aquela noite já estava muito fria, chegou a hora de dormir. E eu fui dormir na cama do meu papai. Quando a noite amanheceu, aquele dia amanheceu, meu papai acordou todo molhado porque eu tinha feito xixi. E eu achei que ele ia ficar nervoso comigo, mas não. Ele ficou muito, mas muito engraçado e deu risada. E foi tomar o banho dele. Mas, depois que eu fui pro quintal, eu encontrei o Jack, que gostava muito de responder as minhas perguntas, porque eu era muito curioso. O meu papai foi trabalhar. E aquele quintalzão do Jack se tornara também a minha casa. Eu vi a casa do Jack ali e era um pouquinho grande, mas eu entrei nela e o Jack latiu pra mim. Au, au! Eu entendi que não era pra eu ficar lá, porque aquela era a casa dele. E no quintalzão só tinha um tapete velho e surrado. O dia que eu levei uma bronca. Eu encontrei o sapato do meu papai e ficava entrando nele. Entrava e saía. E ali eu gostava muito de ficar, porque eu cabia nele. Eu era muito pequenininho, mas eu cochilei. Depois de ter cochilado, eu fiz caquinha. Eu fiquei com muito medo, porque depois meu papai chegou e viu a caquinha dentro do sapato dele. E ele retirou e colocou num jornal. E disse assim: "Não pode fazer caquinha aí, você tem que fazer ali no jornal". Vai entender as pessoas. Uma hora fala que tem que fazer aqui, outra hora é ali. As pessoas são tão complicadas, não é mesmo? Bom, eu aprendi a lição. E naquela tarde eu encontrei um menino no portão. O portão era uma espécie de parede mágica que meu papai saía sempre que ia trabalhar. E aquele menino tinha um pelo na cabeça, só na cabeça, eu achava muito estranho. Eu comecei a latir pra ele, oh, 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 mas ele não entendia nada. O Jack falou que o nome dele é Lucas e que os gatos falam miando, os cachorros falam latindo e as pessoas falam falando. Então Lucas começou a falar comigo e eu abanei o rabo e ele me fazia carinho. A mamãe dele disse assim, eu escutei a voz dela: "Lucas, toma cuidado na rua." Rua deve ser o quintalzão que tem lá fora, né? Maior do que o do Jack. E aí, o Lucas começou a me chamar de Erasmo, porque ele sabia que meu nome não era Quelindo. E aí, um monte de criança começou a aparecer e fazer carinho em mim, e eu latia pra elas. E elas falavam: "Que lindo, que lindo, que lindo", mas esse não era meu nome. O Lucas disse que era Erasmo, e todo mundo começou a me chamar de Erasmo. Eu percebi que também havia uma casa passando com umas rodas embaixo e andava pra lá e pra cá. Que engraçado que era, eu não sabia que tinha casas que se movimentavam. O Jack falou que o nome daquilo era carro. E chegou uma perua, que era maior, e começou a levar as crianças pra escola. O Jack falou que escolas são lugares que fazem as pessoas aprenderem alguma coisa pra ser alguém na vida. Eu queria tanto ir pra escola, mas o Jack disse que cachorros não vão pra escola, eles ficam cuidando da casa. Tá bom, né? E naquela mesma tarde, eu encontrei duas calopsitas que estavam penteando e cortando o cabelo da outra. Elas eram as calopsitas cabeleireiras. E elas arrumavam o topete uma da outra. Será que um dia eu vou ter um topetão igual delas? Elas eram muito engraçadas. Uma se chamava Fran e a assistente dela era Jaques. Parece o nome do Jack, mas era Jaques. Que engraçado. Elas falaram que um dia poderiam arrumar os meus pelos.
Eu fiquei muito contente e fiz amizade com elas. E depois eu encontrei mais duas amigas. Era a Lilo Borboleta e a Lailo Borboleta. Elas ficavam trabalhando de cheirar flores até um dia elas morrerem. Morrer? O que será que é morrer? O Jack falou que é uma coisa inexplicável também, igual o tempo. Porque o tempo, ele faz as coisas passarem, acontecerem. E que um dia o tempo ia me fazer crescer. Eu queria ser amigo do tempo. Mas o Jack falou que cachorros não podem ter amizade com o tempo, porque o tempo não é um bicho. Enfim, e que morrer um dia chega para umas pessoas mais rápido e para outras demora um pouco mais. E que elas adormecem e nunca mais acordam. Nossa, que chato, né? Ficar dormindo para sempre. Eu não queria ser preguiçoso assim, não. Eu queria viver e muito, porque eu era um cachorro muito novinho e queria aproveitar bastante a minha vidinha. Bom, depois de saber tudo isso, eu encontrei a Tata Barata. A Tata Barata tinha muitas amigas e elas pulavam, dançavam, sacolejavam para um lado e para o outro. E também elas disseram que as pessoas não gostavam delas. Nossa, porque diziam que elas eram muito nojentas e sujas. Mas a Tata Barata até que era cheirosinha e eu queria ser muito amigo dela e das amigas dela. Bom, depois de fazer tanta amizade, elas disseram que eu poderia ser da família delas. Mas o que é família? O Jack falou que independente de como você seja, você pode ter família com todo mundo, sem preconceito nenhum. Bom, eu queria ter muito, mas muita gente para fazer família. Eu gosto muito de ter família. Mas eu lembro da minha mamãe e queria muito encontrá-la. Um dia eu vou encontrá-la e eu acho que o tempo vai me ajudar. Bom, depois eu encontrei a gata Sydney. Estava descendo as paredes mágicas. Nossa, ela gostava muito de subir e descer as paredes. Ela estava um pouco nervosa no dia que a gente se conheceu, porque ela disse que tá com filhotes na barriga dela. Como será que os filhotes entraram na barriga dela? Eu queria muito conhecê-los, mas ela disse que com o tempo eles iriam sair de lá. Mas como que eles entraram? Ela falou que um dia, quando eu ficar um cachorro mocinho, eu vou entender. Então tá bom, né? O outro gatinho que morava com ela era o Chico. O Chico era cuidado por ela, mas ele não era filho dela, não era filho de sangue, mas que toda mamãe, quando encontra alguém, gosta de cuidar. E se você é mãe aí, você cuidaria de todo mundo? Eu acho que sim, porque toda mamãe dá carinho e amor pra todos. Ai, eu sinto tanta falta da minha mamãe. Bom, o dia, a tarde, já estava anoitecendo e eu queria encontrar minha casinha naquele quintalzão. Mas eu vi uma bola branca brilhando lá em cima. Eu acho que era a bola do Jack, porque ele estava uivando pra ela igual um lobo. Au, 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 au. E eu escutei um monte de outros cachorros uivando também depois que ele uivava. E eu comecei a uivar também. Au, au, au. Mas me deu muito soninho, então eu entrei na casinha do Jack. E ele também entrou e ali cochilou junto comigo naquela noite fria. O Jack se tornaram meu melhor amigo. Bom, mas o tempo vai passando, passando e passando e passando, que chegou a hora do meu papai viajar. Ele iria viajar. Viajar? O que será que é viajar? O Jack falou que é uma coisa que os humanos fazem para espairecer, ocupar a mente, refletir e conhecer lugares novos. Meu papai estava fazendo as malas, colocando as roupas dele e as coisinhas dele lá. Então, eu, o Jack, a gata Sidney e o Chico entramos naquela mala e a gente fazia a maior festa. Mas meu papai falou que a gente não podia ficar ali e deu uma bronca na gente. Meu papai fechou a mala e se foi, se despediu e se foi. A gente achou que iria junto, mas não. Mas, por incrível que pareça, a casa seria nossa. A gente poderia fazer o que quiser, pular, brincar, dançar, latir, abanar o rabo. Mas quem que iria cuidar da gente? O Jack falou que era amiga dele, a Tati, amiga do papai. Ela lavava as nossas caquinhas, ela brincava com a gente e levava a gente pra tomar banho. Tomar banho. Será que era isso? O Jack falou de um tal de sentimento. Que a gente sente sentimento. E eu senti um sentimento de frio quando a Tati levou a gente pra tomar banho naquela água bem fria. Ai, ai. Bom, isso se chama sentimento, não é? Eu sentia tanta saudade. O Jack falou que saudade é quando a gente sente falta de alguém. E eu sentia tanta falta da minha mamãe. Mas o tempo foi passando, passando e passando e passando. Quando naquela noite eu encontrei um amigo diferente. Era o Rato Dagoberto. O Rato Dagoberto, ele encontrou comigo ali, no meio do quintalzão do Jack, e trouxe uma comida. Uma comida que não cheirava muito bem, não. Mas ele falou que eu podia comê-la, que estava muito boa. E ele se foi. Eu confiei no Rato Dagoberto e comi a comida. Mas depois de algumas horas eu fiquei com a minha barriguinha doendo. Eu não queria mais comer nada, nem beber a minha aguinha. O Jack falou que eu tinha sido enganado. Que isso se chamava mentira. Mentira é quando as pessoas contam uma coisa que não existe. Nossa, aquele rato era tão mal assim. Quando a Tati veio no outro dia e percebeu que eu estava tristinho, ela me levou para a veterinária. E lá me deram uma injeção, que era uma picada que a gente sentia no corpo, mas que poderia ser um remédio para a gente sarar. Mas eu ainda fiquei muito mal. Não queria comer, não queria beber nada e ficava ali bem tristinho. O tempo foi passando, passando e eu fui melhorando.
E é isso que o tempo faz, né? Ele passa e ajuda a gente. Como eu queria tanto ser amigo do tempo. Bom, o Jack me ensinava muitas coisas. Mas ele também foi ficando doente. Porque ele fazia um xixi bem vermelhinho e ele não queria que eu falasse pra ninguém. A Tati então falou pra ele que ele precisava beber a água e comer a comida também. Mas ele fazia isso às vezes. Mas o tempo passa e a gente vai envelhecendo, não é mesmo? E o Jack estava muito mal. Eu queria tanto fazer alguma coisa para ajudá-lo, mas a Tatá Barata falou que às vezes a gente vai morrer um dia, não é? Às vezes não, a gente sempre tem um tempo certo. Ah, e o tempo de novo fazendo as coisas com a gente. Mas como o Jack foi piorando, piorando, piorando e piorando, a Tati chegou um dia, enrolou ele num paninho e levou lá pro fundo do quintal, com a casinha dele. Eu percebi que aquele dia era o dia que eu nunca mais ia ver o Jack e que eu sentiria muita saudade. Quando meu papai chegou, eu fiquei muito feliz e contente, mas a gente percebeu que o Jack não fazia mais parte das nossas vidas. A gente ficou tão triste. Meu papai não queria sair de casa e nem eu. E eu senti aquele sentimento de tristeza, muita tristeza, que eu não queria fazer mais nada. Mas o tempo foi passando, passando e passando, que um dia meu papai me levou para passear. Eu não queria fazer muitas perguntas para ele, já que ele não entendia mesmo. Ia ficar quietinho para não aborrecer. E a gente caminhou lá na rua, no quintalzão. Eu conheci um cachorro chamado Batman. Ele estava meio sujinho, cheio de pulgas. Ele não tinha muito o que comer e beber. Mas o meu papai, ele deu aguinha para ele, porque ele pediu para a vizinha. Como pode deixar um cachorrinho sem comer? E no meio do lixo e sem beber nada também? Como as pessoas podem ser assim, não é mesmo? Bom, eu fiz amizade com Batman, fiz amizade com outro cachorrinho que estava por ali. E o tempo foi passando. Eu voltei para casinha, fiquei lá no quintalzão do Jack e fui crescendo. Meu papai estava se curando com o tempo da tristeza dele, do luto dele. Até que um dia ele trouxe uma bola de pelos bem pretinha. E eu queria saber o que era. A gente sentiu um sentimento de felicidade. Eu descobri na frestinha da porta da casa do meu papai que o nome dela era Elsa. Nossa, era uma outra cachorrinha que ficou muito contente ao me ver. E eu corria, pulava e dançava e latia e ela tentava me acompanhar. Ela seria a nossa nova amiga. Meu papai ficou feliz. E dizem por aí que essa história não terminou por aqui, que ela tem uma continuação. E se você quiser saber mais, não deixe de curtir e compartilhar este vídeo. E até uma próxima. Eu sou o Zeca. Tchau. Essa foi a história O Diário de Erasmo, de Robson Coor.